Um dos livros que mais me ajudou na minha carreira é um livro que já está esgotado. Eu sugiro que você procure no site estantevirtual.com.br. É um livro de um gênio do marketing chamado Al Ries. A-L-R-I-E-S. The Horse Sense, o senso do cavalo. E o que o Al Ries fala nesse livro? Ele fala o seguinte: aonde você vai chegar na sua carreira depende de dois fatores. O primeiro fator, a sua competência. Ou seja, se você não for muito competente, extremamente competente, não vai adiantar ter grandes cavalos. Então, você tem que ser competente. E o segundo fator, os cavalos. Quem são os cavalos? Os cavalos são as pessoas que vão te levar até onde você quer chegar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Agora, carros. O Rubinho Barrichello, quando ele começou a carreira dele na Fórmula 1, ele tinha duas opções de escuderia. Ele poderia ser o segundo piloto da Williams, e ele não ganharia praticamente nada, ele teria que pegar até o dinheiro que ele tinha e investir no carro. E ele seria o segundo da Williams, que naquela época era uma grande escuderia. Ou ele poderia ser o primeiro piloto da Jordan. Como primeiro piloto da Jordan, ele ia ganhar dinheiro. E o que ele fez? Ele escolheu o cavalo errado. Ele escolheu ser o primeiro piloto da Jordan. A Jordan era um carro novo, uma escuderia nova, e os carros da Jordan quebravam. E nós ficamos com essa ideia de que o Rubinho Barrichello era um piloto que quebrava o carro. O Rubinho Barrichello teve uma eleição, ele foi eleito por jornalistas especializados como um dos 70 melhores pilotos de corrida de todos os tempos. Ou seja, ele foi um grande piloto, mas a imagem do Rubinho foi ele quebrando o carro. Onde foi o erro estratégico? Ele escolheu o carro errado. Na nossa linguagem do Al Ries, ele escolheu o cavalo errado. Então, o Al Ries diz: você precisa ser um grande jockey, mas você precisa montar um grande cavalo. Quando eu analiso a carreira de muitas pessoas, eu vi que eram pessoas muito, muito competentes. Mas essas pessoas super competentes, elas ficaram em empresas que não eram bons cavalos. As empresas não levaram elas aonde elas pudessem aparecer. Quando eu penso em um novo projeto, então vamos imaginar, se eu pensar assim, eu quero dar aula numa universidade americana. A primeira coisa que eu penso é assim: quem vai ser o cavalo? Ou seja, quem vai me levar até uma universidade americana? Vamos imaginar que eu desejasse, não é nem um pouco meu desejo, dar aula no INSEAD, que foi considerado agora a melhor escola de administração. Harvard ficou em segundo lugar. Então vamos imaginar que eu falasse assim: eu quero dar aula no INSEAD. Meu computador ia pensar assim: quem pode me apresentar no INSEAD? Então eu ficaria assim. E nesse momento, o meu computador ia parar e falar assim: José Luiz Tejon. José Luiz Tejon é um sócio existencial, é um parceiro profissional. O José Luiz Tejon está dando aula numa parceria com a ESPM com o INSEAD. Então eu procuraria o Tejon, falaria: Tejon, estou querendo dar aula no INSEAD. Aula de quê? Aí começaria. A gente ia organizar para ele poder me apresentar. É muito importante você conseguir cavalos na sua vida. É muito importante. Muito, 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 muito. Duas características, duas estratégias para você conseguir fazer a parceria com esse cavalo. A primeira é um cavalo bom, ele vai chacoalhar muito. Então você tem que ser competente.
Você tem que ser competente, porque esse cavalo vai chacoalhar. Se você não for um jockey firme, ele vai te jogar fora. Então, na minha vida, eu tive grandes cavalos, grandes cavalos. Eu vou citar um exemplo. Eu tive uma mestra em análise transacional, que é uma forma de psicoterapia, chamada Muriel James. Eu fui estudar com a Muriel James nos Estados Unidos. A gente teve uma bela sintonia e ela, era uma época de internacionalização da análise transacional, ela me convidou para a gente dar palestras juntas nos Estados Unidos, palestras juntos nos Estados Unidos. Imagina, eu tinha acesso, eu poderia fazer uma parte da palestra com a Muriel James nos Estados Unidos e nos congressos internacionais. Eu não podia nem pensar de não ter uma super palestra, porque senão eu iria fazer uma palestra, no final dessa palestra ela ia falar, puxa, foi um prazer trabalhar com você, não vai ter a segunda, não vai ter a terceira, não vai ter a quarta. Então, quando você tiver um cavalo, você tem que saber, o cavalo vai exigir de você, ele vai colocar você num novo patamar. E a segunda parte da estratégia, você precisa ser um bom cavalo para essa pessoa. Então eu lembro, estou falando de 1980 e poucos, a Muriel James, ela dava cursos. Então, ela já era uma senhora e às vezes ela precisava de alguém para ficar tocando o curso dela. Então ela falava para mim, Roberto, você toca o grupo para mim? Eu tocava. Roberto, você prepara esse material para os alunos? Eu preparava. Ou seja, eu também procurava ser um mini cavalinho para ela, para que ela otimizasse o tempo, para que ela otimizasse os resultados, para que ela pudesse, de alguma maneira, ter mais tempo, ter mais espaço, poder multiplicar a sua comunicação. Então, a lição de casa para essa semana é, você tem um objetivo, escolha um objetivo. No momento que você escolher seu objetivo, eu quero que você pense assim, quem vai ser o meu cavalo? E bole a estratégia para você convencer esse cavalo a te levar aonde você quer que ele leve. Aproveite muito as oportunidades que os grandes cavalos vão te dar na sua vida para que você possa verdadeiramente realizar todos os seus objetivos. Boa semana, um abraço, um beijo.